Fala aí, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu também estou bem. Muito obrigado por perguntar. Tenho certeza que não perguntaram, mas tudo bem, eu tô bem. Então, este é o primeiro vídeo do nosso canal e para o primeiro vídeo eu falarei sobre a saga do Batman, volume 3 e também Lendas do Universo DC, Liga da Justiça, o volume 5. Não da minha humilde opinião sobre estas maravilhosas histórias. Bem, antes de começarmos, eu quero lhe fazer uma pergunta, meu caro espectador. Você é realmente um grande fã de HQs e heróis no geral? Então já se inscreve aí e deixe o seu gostei, não custa nada e vai estar me ajudando bastante. E outras coisas também que eu preciso falar. Eu estou de máscara, pois não me dou muito bem com o fato de ficar mostrando minha cara, então eu uso uma máscara. É tipo o Apollo Hunter do canal Super Hero falando no Apollo, no canal Super Hero. Eu recomendo vocês a darem uma passada lá, o trabalho dele é ótimo. Eu recomendo vocês assistirem lá. Um abração para você, Apollo. Ótimo trabalho que você faz com seus vídeos. E então, sem mais delongas, vamos começar. Ah, esqueci de um detalhe, me perdoem. É o fato da qualidade dos vídeos. Assim, é o primeiro vídeo do canal, vai estar uma qualidade meio ruim mesmo, mas eu prometo ir melhorando conforme o tempo ir passando, tá bom? Vamos começar. A saga do Batman volume 3. Ah, falando aqui, o vídeo vai ter, digamos, spoilers. Só que é porque assim, eu pretendo me aprofundar nas histórias da saga. Aí eu vou acabar tendo que falar um pouco o que acontece nas histórias dos quadrinhos na saga. Mas eu juro, eu vou me esforçar ao máximo para não falar muitas coisas que acontecem na história, tá bom? Vamos ver a sinopse. Ruas Macabras. Alguns dos crimes mais perversos de Gotham são investigados por Batman nesta edição, como as ações de um assassino em série que deixa suas vítimas em lixeiras, uma mímica assustadora que ameaça a cidade e um cirurgião que realiza operações ilícitas a fim de enriquecer com o mercado ilegal. Em meio a tudo isso, Batman e seu novo Robin, Jason Todd. Sim, o Robin é o Jason Todd, pois nestas sagas, que são compilados de histórias clássicas do Batman, Jason Todd ainda não havia sido morto pelo Coringa. Por isso aqui ele é o novo Robin. Ele tinha acabado de assumir o posto que Dick Grayson havia assumido há pouco tempo. Enfim, Batman e seu novo Robin, Jason Todd, precisam lidar com a ameaça do Duas Caras, que compartilha elos com o passado do menino prodígio. E tudo no talento de alguns dos autores mais marcantes da carreira do personagem, como o editor Danny O'Neill, o artista Norm Breyfogle e o roteirista Max Allan Collins. Então já vamos começar falando aqui sobre a primeira história, que é uma história chamada Segunda Chance. Bem, começamos a história com Duas Caras fazendo um assalto ao segundo Banco Nacional de Gotham em plena luz do dia. Após este ato, Batman e Comissário Gordon ficam rachando a cuca, se perguntando o porquê do nosso grande vilão Duas Caras ter agido assim, pois não é costume causar um assalto desses em plena luz do dia. Enquanto eles investigam, Batman conversa com Alfred sobre um estranho comportamento do menino prodígio. Tanto que, quando Batman e Robin tentam impedir esse comportamento assim, pessoal, é tão bizarro que vemos quando, na segunda vez que Batman tenta impedir Duas Caras, Robin diz que vai matar Duas Caras. Ele chega a
tentar enforcá-lo. De volta à Batcaverna, Batman conversa com Alfred sobre esse estranho comportamento do menino prodígio. Batman diz que ele está quase fazendo birra. O que será que aconteceu para nosso menino prodígio ficar tão putaço com o nosso morcegão? Partindo para a segunda história, que se chama O Som do Silêncio. Uma história muito boa, é uma das minhas favoritas aqui nessa saga. Começa com Batman finalizando mais uma noite de patrulha, indo de sábado para domingo. Na manhã de sábado, que vai se tornando lentamente o domingo, Batman faz um ritual de ir perto da igreja e ouvir os sinos das 6 da manhã de um domingo em Gotham. Mas o estranho é, os sinos não tocam. Batman entra na igreja para investigar e os badalos, que vocês bem sabem, o que faz os sinos tocarem, foram aparentemente roubados. Depois de um tempo de investigação, é descoberto que a mímica Camila Cameo é a culpada. Falando sobre a Camila Cameo, que é a vilã desta história, ela cresceu em meio ao negócio barulhento de seu pai. Negócio, né, que é seu ganha-pão, o trabalho. Ele era rei dos fogos de artifício em Gotham. Então, ela não gosta de barulho, ela odeia barulho com todas as forças. E depois que os pais dela morreram em uma explosão na fábrica de fogos de artifício da família, ela montou uma equipe de mímica que não fez tanto sucesso, mas ela continuou e tal, continuou odiando barulho. E a primeira vez que Batman se encontra com ela é quando ela atira em um taxista que estava buzinando e xingando ela, falando para ela sair da rua. Foi o máximo que eu tentei. Não. Foi o máximo que eu tentei falar dessa história aqui, porque eu quero deixar vocês por dentro, mas infelizmente rolou alguns spoilers. Me perdoem, galera. Mas ainda tem muita coisa para vocês lerem. Bem, partindo então para a terceira história, que se chama O Fantasma de Masahiko Tahara. Começa com Batman indo atrás de um cara que aparentemente é de origem chinesa. Mas então, ele fala... Então esse cara que o Batman estava perseguindo, ele fala sobre uma exposição recente no Museu de Gotham, que é sobre uma armadura de um dos maiores heróis chineses, que poderia ter um assalto e tal, etc. Então, aparentemente, o nome fantasma veio de que a armadura começou a se mexer e sai por aí atacando criminosos. Por exemplo, a primeira vez que Batman se encontra com esse suposto fantasma é o seguinte: eles encontram um bando atacando esse senhorzinho aqui. Mas então, o fantasma ajuda, ele não ataca ninguém, apenas os caras que estavam ameaçando o senhor aqui. Então depois se descobre que aquele cara chinês, eu não vou falar, eu vou deixar vocês lerem. Será que esse cara chinês que eu estava mencionando, será que era o fantasma? Será que ele iria fazer um assalto ao museu? Lembre-se que eu falei que ele mencionou a exposição do museu e que talvez poderia rolar um assalto lá. Partindo então para a quarta história desta maravilhosa saga, que se chama Vítimas, é sobre o assassino da lixeira, que deixa suas vítimas despedaçadas e etc. Batman conhece uma mulher que ele salva de um incêndio que se chama Kate Babcock. Ele acaba se apegando a ela, conversa com ela no seu alter ego de Bruce Wayne. Ele se apega.
Então, quando o assassino da lixeira mata a Kate de uma forma brutal, ele pensa que um antigo criminoso que ele já confrontou antes, conhecido como Frank Cortador, seria o culpado. Ele estava na lista de suspeitos, mas ele não tinha certeza. Ele continua investigando e tal, até que ele chega a um ponto de venda de drogas do Cortador. Neste ponto de drogas, o Cortador engana seus clientes, né? Para ficar com a cocaína que ele traficava. Desculpa aí, YouTube, não me desmonetiza, por favor. Falando que ele ficaria com a coca e o dinheiro, tentando assim enganando suas vítimas. Suas vítimas porque ele planeja matar os clientes agora. Mas ao ver a faca, Batman surta e pega todos do bando do Frank Cortador, quebra o braço do Frank e ele quase espanca Frank até a morte, mas é impedido pelo comissário Gordon, que chegou ao local a tempo. Partindo então para a quinta história desta maravilhosa saga, que é a história A Clínica Escarlate do Doutor do Crime, que é sobre o doutor que falamos aqui, que realiza operações ilícitas a fim de enriquecer com o mercado ilegal. Batman encontra um dos caras que trabalhava para esse doutor do crime assaltando um banco de sangue. Após impedir o roubo, Batman faz uma grande investigação que chega até o hospital. Eles derrotam todos e o doutor do crime é preso, já que ele realizava operações ilegais. Partindo então para a quinta e última história, que temos como título Imagem Dupla. Nessa história, aparentemente, duas caras têm um sósia. Como sabe? Ah, mas morcego, como sabemos que é um sósia? Simples. Na investigação, Batman fala que duas caras é destro e em um assalto recente, que o criminoso culpado aparentemente era o Duas Caras, ele estava aparentando ser canhoto, já que ele estava segurando uma arma com a mão esquerda. Batman conversa com Robin sobre este assunto. Robin então diz que talvez Duas Caras pudesse ser ambidestro, que caso você não saiba, é alguém que pode, por exemplo, escrever com as duas mãos. Mas é descoberto que era um sósia, que era... Contando a história do sósia, era um ator conhecido como Sloane. Ele se parecia muito com Harvey Dent. Então, quando fizeram um filme falando sobre a origem do Duas Caras, ele tragicamente sofreu a mesma origem que o vilão. Ele estava em um julgamento e então o julgado joga ácido na cara de Dent, fazendo assim ele se tornar o Duas Caras. No filme que este ator Sloane estava produzindo, o frasco que continha o ácido que queimou parte do rosto do Harvey Dent era para ser água, mas substituíram por ácido. Depois descobriram que o ator que fazia o cara que Harvey estava jogando no momento que se tornou Duas Caras, ele que colocou o ácido, pois era ciúme, pois Sloane estava roubando a namorada daquele ator, cujo eu não vi o nome aqui. O cara é corno demais, não é mesmo? Então tem uma treta grotesca, o Sloane falando que é o Duas Caras original, querendo matar o Dent a todo custo, e etc, etc. Assim terminamos a falar sobre a saga do Batman no volume 3, com alguns spoilers. E agora falaremos sobre Lendas do Universo DC, Liga da Justiça, volume 5. São várias histórias em sequência, mas eu vou ler aqui a sinopse antes de falarmos um pouco sobre as histórias deste grande HQ. A Liga que não se levava a sério.
Na esteira do evento Lendas, uma nova geração dos maiores super-heróis do mundo se torna o centro das atenções. No entanto, este é o grupo mais improvável já visto: Batman, Besouro Azul, Caçador de Marte, Guy Gardner, Canário Negro, Senhor Milagre, Gladiador Dourado, Senhor Destino, Doutora Luz, Shazam e muitos mais se unem para formar uma nova Liga da Justiça com muito buahahaha. A equipe de roteiristas compostas de J.M. DeMatteis e Kate Giffen se unem ao artista Kevin Maguire para trazer uma das encarnações mais queridas e premiadas da Liga. Vou dizer sobre o ponto alto da HQ, lembrando que vai ter spoilers. Que é praticamente o centro das atenções, a história. A história principal é o seguinte. Vou pular aqui algumas, pois não tem nada a ver com a história principal em si, que tem um grande foco, que mostra o Besouro Azul sendo controlado mentalmente por uma pessoa que é conhecida como a Abelha Rainha. A treta toda começa com o nosso querido Besouro Azul atendendo uma ligação, só que então ele começa a agir de uma forma estranha. Ele ataca o Sr. Oberon e sai para matar um homem cujo é conhecido como Lord. Ele persegue o Lord por praticamente a cidade inteirinha, querendo matar o Maxwell Lord a todo custo. E quando aparentemente achamos que Maxwell vai morrer, a caçadora o impede de fazer este terrível ato. Após derrubar Besouro Azul, a caçadora percebe que tem mais alguém. Esta pessoa diz: afaste-se dele, devagar. Neste quadro aqui. Afaste-se dele devagar. Quando a caçadora se vira, temos este incrível quadro aqui. Nós descobrimos então que era o Batman que apareceu na cena. Após uma breve briga com a caçadora, ele percebe realmente que Besouro está diferente, querendo matar Maxwell Lord. Batman o impede, então começa uma treta inteira para descobrir o que aconteceu com Besouro. Descobre-se que colocaram um bloqueio de Azrael na mente dele, impedindo ele de raciocinar, ter aqueles surtos e etc. Bem, e assim encerramos nosso primeiro vídeo aqui do canal, falando sobre Lendas do Universo DC, Liga da Justiça e a Saga do Batman Volume 3. Se você gostou, se inscreve aí no canal que você vai me ajudar bastante e vai ter vários vídeos novos. É isso aí, pessoal. Falou!